tem um jargão no direito de trânsito que diz o seguinte: se beber, não dirija. E esse jargão, diga-se de passagem, tem toda a razão de existir. E hoje, com base naquela decisão do STF, do dia 9 de fevereiro de 2023, decisão bastante recente, muita gente acompanhou, eu posso dizer o seguinte: hoje, tá? Além de se beber, não dirija, tem outro, tá? Se dever, não dirija. Se dever, não dirija. Para quem não acompanhou, vou ler aqui trecho de uma notícia para contextualizar, tá? O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu na quinta-feira do dia 9 de fevereiro de 2023 que é constitucional o artigo do Código de Processo Civil, artigo 139, inciso 4, que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas para cumprimento de ordem judicial, como apreensão de CNH e de passaporte, suspensão do direito de dirigir e proibir a participação em concurso público, tá? Olha que situação, hein? Eu vou ler aqui também o trecho da notícia que foi veiculada no portal do STF, tá? Na qual o ministro Luiz Fux, ele fez o seguinte destaque, tá? Contudo, o juiz, ao aplicar as técnicas das medidas coercitivas, deve obedecer aos valores especificados no próprio ordenamento jurídico de resguardar e promover a dignidade da pessoa humana. Também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la de modo menos gravoso ao executado. Segundo Fux, a adequação da medida deve ser analisada caso a caso e qualquer abuso na sua aplicação poderá ser proibido mediante recurso, tá? Então, não é em qualquer processo de execução de cumprimento de sentença que o réu devedor vai ter a sua habilitação suspensa, tá? Aí, como está descrito lá, apreensão da habilitação de passaporte, suspensão da habilitação e proibição em participação em concurso público. Eu vou focar aqui só na questão da suspensão da habilitação, até porque eu vejo como inócua e irrelevante a medida de apreensão de CNH. Até porque hoje, grande parte dos motoristas habilitados já estão utilizando a habilitação digital e, de outro lado, a suspensão da habilitação aplicada e inserida no prontuário do motorista, tanto fez, tanto faz, se ele está com habilitação física ou não. Por quê? Porque se ele for parado na fiscalização, ele pode até apresentar o seu documento físico de habilitação, mas na hora que o agente de trânsito ele verificar que no prontuário de habilitação consta bloqueio de suspensão determinada pelo juiz, no final das contas, esse motorista, ainda que ele esteja com seu documento físico na validade em mãos, o que importa é o que está no seu prontuário de habilitação, tá? E na prática, o que os juízes estão fazendo? Quando eles acatam o pedido, tá? Quando eles acatam o pedido da parte autora de suspensão da habilitação do réu devedor, o juiz ele manda oficiar o DETRAN, ele não manda apreender a habilitação, ele manda oficiar o DETRAN, tá? Para que seja colocado, tá? Para que seja colocado no prontuário o prazo de suspensão do direito de dirigir, tá? Eu vou ler aqui outra notícia e você vai perceber que na prática é isso que está acontecendo. Repito, porque é irrelevante a medida de apreensão da habilitação. O que importa é o que está no prontuário, tá? Então, se no prontuário constar suspensão do dia 1 de janeiro ao dia 30 de dezembro, esse camarada, se durante esse período ele for flagrado conduzindo o veículo, ele corre o risco, inclusive, de responder pela infração de trânsito do artigo 162, inciso 2 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê 7 pontos na habilitação, multa de mais de R$ 880 e correrá o risco de ter o veículo apreendido, tá? Problemão, isso aqui é um problemão. Caso o juiz defira essa medida coercitiva no processo, no cumprimento de sentença, no processo de execução. Então, essa notícia aqui, da decisão do STF, é do dia 9 de fevereiro. Aí tem uma notícia aqui do dia 22 de fevereiro, bastante recente, que diz assim, ó, juiz suspende CNH de devedora de danos morais e multa coercitiva. Aí, olha que interessante, o magistrado se baseou na recente decisão do STF que permitiu
a determinação de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Esse aqui foi o juiz da cidade de Jales, em São Paulo, tá? Interior de São Paulo. Então ele se baseou na decisão do STF, deferiu o pedido de suspensão da habilitação e não teve jeito. Inclusive aqui nesse caso, se eu não estou enganado, ele mandou suspender a habilitação aqui da pessoa que era uma mulher, tá? Esse processo que estava sendo executada, determinou a suspensão da habilitação por 1 ano, tá? 1 ano. Aí aqui outra decisão, tá? E essa notícia, ela foi atualizada aqui no dia 28 de fevereiro, bastante recente, tá? Dia 28 de fevereiro. Hoje é dia 2 de março, tá? Dia 28 de fevereiro, 3 dias atrás, né? É isso. TJ de São Paulo suspende CNH e passaporte do devedor com alto padrão de vida. Aqui foi mais grave, tá? Então o juiz mandou, aqui não foi nem o juiz, tá? Foi o Tribunal de Justiça, ou seja, foi um processo que teve recurso, bateu no 2º grau, e o Tribunal de Justiça, tá? A 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo mandou suspender CNH e passaporte do réu devedor com alto padrão de vida. Detalhe aqui para essa frase aqui, ó, devedor com alto padrão de vida, tá? Então aqui a coisa foi mais além. O Tribunal de Justiça, a 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo mandou suspender a habilitação e apreender o passaporte, tá? Então, aqui nesse caso, o réu devedor, ele ficou impedido de viajar para fora do país e se locomover com veículo automotor dentro do país, né? Proibido de viajar fora e viajar dentro do veículo automotor. E por que eu mandei, aliás, né? E por que eu ressaltei essa última parte aqui, né? Da notícia de devedor com alto padrão de vida? Porque aquilo que a gente leu e que foi destacado pelo ministro Luiz Fux, tá? Essas medidas coercitivas, ou essa medida coercitiva de suspensão da habilitação, ela deve observar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Inclusive, lá ficou proibido esse tipo de medida coercitiva quando o réu devedor ele é motorista profissional. Então, por exemplo, ele é taxista, não pode o juiz, nesse caso, deferir a suspensão da habilitação do réu devedor quando ele é taxista, porque aí ele vai perder a sua fonte de sobrevivência, de subsistência, tá? E aqui observando o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, nesse caso dos motoristas profissionais, e principalmente da dignidade da pessoa humana, até porque se o camarada, nesse caso aqui, motorista profissional, ele ficar impedido de dirigir por quanto está com a sua habilitação suspensa, como é que ele vai pagar a dívida? Né? Ele não vai mais ganhar dinheiro, como é que vai pagar a dívida? Então é até uma situação óbvia, tá? E que de fato atinge, nesse caso, por quanto desproporcional, atinge inclusive a dignidade da pessoa humana, porque se fosse possível esse tipo de medida com relação ao motorista profissional, ele perderia sua fonte de renda, né? Ficaria impedido de, ele mesmo, né? Impedido de laborar, tá? Impedido de ganhar dinheiro, né? Do seu ganha-pão e de sustento da sua família, dele mesmo e da sua família, tá? Mas aqui nesse caso é muito interessante porque o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou suspender a habilitação do passaporte desse devedor que tinha alto padrão de vida, ou que tem alto padrão de vida, tá? Aí eu vou ler aqui outro trecho dessa notícia. A 20ª Câmara de Direito Privado do TJ de São Paulo determinou a suspensão da CNH e a retenção do passaporte do executado que usufrui padrão de vida incompatível com as pesquisas negativas de bens por fortes e convincentes indícios de ocultação patrimonial. Quem trabalha com processo civil sabe da dificuldade que é encontrar bens em nome do réu devedor. É muito complicado. Então aí, no caso, o autor ele ganha ação, mas ele não consegue receber os valores que estão ali sendo cobrados na demanda judicial, que foram cobrados na demanda judicial, porque de fato
muitas pessoas acabam ocultando os seus bens. E aqui nesse caso, houve ali pesquisas de bens em nome desse devedor e não tinha nada, né? Então, sua conta bancária não tinha valores suficientes para o pagamento da dívida, talvez não tinha também bens imóveis ou bens móveis, né? Veículos ou imóveis no seu nome, e aí não foi possível, de fato, o cumprimento da decisão judicial de pagamento da dívida, porque esse camarada não tinha nada no nome dele. E aí, aqui o autor entrou com esse pedido, né, mediante o advogado, entrou com esse pedido de bloqueio da habilitação. E bateu no Tribunal de Justiça, né, esse pedido, bateu lá, e o Tribunal de Justiça, nesse caso, reconheceu como válida, tá, essa medida coercitiva de suspensão da habilitação, por quanto o réu devedor, nesse caso, ostenta, tá, alto padrão de vida. Então, o que a gente consegue aqui observar nesse caso? Não é todo mundo que responde um processo de cobrança de dívida que vai ter a sua habilitação suspensa, né? Também não é para se criar aquele pânico, né? Não é todo mundo que responde um processo de cobrança de dívida que vai ter ou que corre o risco de ter a sua habilitação suspensa. Como bem salientou o ministro Luiz Fux, há de se analisar caso a caso, tá? Há de se analisar caso a caso. E aqui, conforme essa decisão, tá, da 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente consegue perceber aqui que aquele devedor, aquele réu devedor, que ainda que não tenha se encontrado, né, bens no seu nome ou valores na sua conta bancária, porém foi possível observar que ele ostenta um alto padrão de vida, esse camarada ele vai correr o risco de ter a sua habilitação suspensa com base no artigo 139, inciso 4 do CPC, tá? Então, de fato, os devedores que correrão risco, tá? Essa aqui é uma interpretação minha, o que eu penso, com base aqui nessas decisões e com base naquilo que foi dito pelo ministro Luiz Fux, os devedores que de fato correrão o risco de terem as suas habilitações suspensas são esses devedores que ocultam os seus bens, né, que ocultam patrimônio e que, por outro lado, isso é comprovado porque ostentam alto padrão de vida. Então, não tem boiada, tá? Não vai ter boi. Aquele camarada que esconde, né, anda com carrão, mas não está no seu nome, está num imóvel maravilhoso, mas não está no seu nome, vive viajando, né, aí posta fotos no Instagram, ostentando na internet, esse camarada ele corre um risco muito grande de ter a sua habilitação bloqueada com a suspensão do direito de dirigir, porque aqui não há de se levar em consideração as pesquisas negativas, né? Foram feitas pesquisas, o camarada é um pobrezinho, não, mas aí na internet, no Instagram, o camarada é um playboyzão, né? Paga de rico. Então, há de se levar em consideração nesse caso, esse contexto fático que ele demonstra nas redes sociais. Hoje em dia, né, as pessoas mostram tudo ou quase tudo nas redes sociais, então esse camarada que está devendo e não paga e ostenta uma vida de alto padrão na internet, ele vai correr o risco de ter a sua habilitação suspensa, tá? Vai correr o risco de ter a sua habilitação suspensa, e aqui o Tribunal de Justiça mandou, inclusive, apreender o passaporte, tá? Então, como a gente está tratando aqui da questão da habilitação, esse devedor correrá o risco de ter a habilitação suspensa, porquanto ostenta alto padrão de vida que, ainda que não condiz com as certidões negativas de bens em seu nome, mas ostentou na internet, pode ter aí a sua CNH bloqueada. E a habilitação bloqueada é aquilo. Esse camarada não vai poder dirigir com tranquilidade, porque se ele for parado na fiscalização, ele corre o risco, tá? Ele corre o risco de responder pela infração do artigo 162, inciso 2 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, e aí vai ser multado no valor de mais de R$ 880, 7 pontos na habilitação, e inclusive corre o risco de ter o veículo que está dirigindo apreendido, tá? Então,
conforme decisão do STF, e obviamente há de se analisar caso a caso, como eu disse, não é qualquer réu devedor que vai ter a sua habilitação suspensa, mas esses devedores que ostentam um alto padrão de vida e fogem, né, ocultam o seu patrimônio no processo de cobrança de execução, esses camaradas aí, eles correm o risco sim de terem as suas habilitações suspensas, tá? E ter aí uma dor de cabeça maior se for parado na fiscalização de trânsito. Então, com base nessas notícias, essas são as nossas ressalvas. É claro que há uma questão técnica aqui, e eu vou gravar um outro vídeo para explicar essa situação da suspensão da habilitação que não ocorreu por conta de acúmulo de pontos ou porque o motorista ele praticou uma infração autossuspensiva, ou seja, essa suspensão não decorreu de um processo administrativo de trânsito e tampouco decorreu de um processo criminal relacionado a crime de trânsito, porque tem a suspensão administrativa lá do artigo 261 do CTB e tem também a suspensão criminal previsto lá no artigo 293, 295 e 296 do CTB. Então há aqui uma discussão que eu até cheguei a levantar no outro vídeo, mas eu vou tratar disso também com mais profundidade nessa questão da suspensão da habilitação que decorreu, tá? A suspensão da habilitação que decorreu não de um processo administrativo de trânsito e nem decorreu de um processo criminal por crime de trânsito, mas sim com base numa cobrança de dívida lá do artigo 139, inciso 4, uma medida coercitiva num processo de cobrança de dívida, tá? Há aqui algumas coisas a se considerar. Por exemplo, esse motorista que teve a habilitação suspensa por cobrança de dívida, né, o juiz, no processo de execução, mandou oficial Detran, com base no Código do Processo Civil, artigo 139, inciso 4, mandou suspender a habilitação. No exemplo aqui, uma dessas notícias que a gente leu, o juiz de Jales mandou suspender por 1 ano a habilitação da devedora. A pergunta é, se ela for parada na fiscalização, como eu disse, tá, entre aspas, ela correrá o risco de responder pela infração do artigo 162, inciso 2 do CTB, que é dirigir com CNH suspensa. A pergunta é, esse motorista, ele corre o risco de responder um processo de cassação da sua habilitação, porque quem comete multa de trânsito no período da suspensão, ele pode ter a CNH cassada. E a cassação da habilitação é 2 anos, e esse motorista, ao final dos 2 anos, ele deverá se reabilitar, caso ele queira voltar a dirigir dentro da lei. Tá? Então vai ter que fazer todo o processo de habilitação junto à autoescola novamente, prova teórica, prova prática, uma dor de cabeça. Então a pergunta é, esse motorista que teve a sua habilitação suspensa com base numa medida coercitiva, no qual o juiz, lá no processo civil, mandou oficial Detran, se esse motorista for parado, ele corre o risco de ter a sua CNH cassada? Então essa pergunta eu vou responder, tá? A gente vai se debruçar sobre ela no próximo vídeo. Mas hoje é isso, tá? Então não é todo devedor, tá? Também não vamos causar aqui celeumas, né, com base nisso. Não é todo devedor que vai ter a sua habilitação suspensa. Porém, aquele devedor que oculta patrimônio e, porém, ostenta alto padrão de vida nas redes sociais, esse camarada aí corre o risco de ter a habilitação suspensa sim. E se for parado na fiscalização, aí vai ter aquelas dores de cabeça que a gente já mencionou. Multa de trânsito, R$880, pode ter a inserção aí de 7 pontos na habilitação e pode ter o veículo apreendido, tá? Então é isso.